Olá, eu sou Leonardo e estamos começando agora mais um podcast Vale a Pena Ler. Hoje falaremos um pouco sobre o livro A Imagem no Ensino da Arte, de Ana May Barbosa. Iniciando então com uma breve biografia da Ana May Barbosa, essa reconhecida arte educadora, pesquisadora do ensino de arte e referência nacional quando a gente fala de ensino de artes. Esse livro que eu estou utilizando aqui para falar com vocês e fazer esse podcast, ele é uma edição de 2014, então todas as referências que eu der sobre páginas e citações vão estar nessa edição de 2014, pela editora Perspectiva. Vamos começar aqui então. Já no primeiro capítulo, ela vai falar um pouquinho sobre a situação política no ensino da arte no Brasil no final dos anos 80. Ela vai começar esse capítulo fazendo um panorama histórico do ensino de arte no Brasil, no inicinho ali dos anos 80. Sobre esse assunto, ela vai dizer que em 1986, o Conselho Federal de Educação aprovou uma reformulação do núcleo comum para os currículos das escolas de primeiro e segundo graus. Eram chamadas assim na época. Hoje sabemos que seria ali os anos iniciais, da educação básica, anos finais e ensino médio. Essa reformulação determinou como matérias básicas o ensino de português, matemática, estudos sociais e ciências. E ela vai dizer que a educação artística passou a constar de um parágrafo onde exigiam que essa disciplina também existisse no currículo, mas apenas isso. Então, para defender aí o seu ponto de vista sobre esse assunto, ela vai dizer o seguinte aqui na página 1. Que contradição! A arte não é básico na educação, mas é exigida. O que aconteceu de 1986 para cá é que a grande maioria das escolas particulares eliminaram as artes, menos um professor para pagar. Essas escolas estão protegidas pela ambiguidade de texto redigido e aprovado pelo Conselho Federal de Educação, órgão dominado pela empresa privada de ensino. Não é básico, mas se exige. A importância da arte na escola foi dissolvida por essa ambiguidade. Depois, a Ana May ela vai continuar analisando o ensino de arte daquela época e ela vai nos falar que em uma reunião de secretários de educação, ali estavam todos os secretários de educação do Brasil no momento, lá no Rio Grande do Sul, os presentes decidiram simplesmente extinguir o ensino de arte do currículo. Sobre esse assunto, ela critica os posicionamentos dos secretários de educação naquele encontro para defender a sua indignação. Ela diz assim: o que seria a arte para esses senhores e senhoras? Somente quadros para pendurar na parede? Somente concertos em Campos do Jordão? A roupa que vestem é produto de desenho. O tecido de suas roupas é produto das artes na indústria têxtil. A cadeira em que se sentam alguém desenhou, em geral algum estrangeiro, mesmo que ela tenha sido produzida no Brasil, porque temos pouca gente que foi educada para ser competente em desenho, e a culpa é dos fazedores de currículo. Mais à frente, aqui já na página 4, a Ana May vai explicar a importância da arte na escola, uma vez que o mercado necessitava de pessoas aptas para as diversas áreas de trabalho, de emprego, que necessitam de profissionais que tenham se desenvolvido criativamente para realizar esses trabalhos. Estamos falando aqui de design de moda, da própria indústria têxtil, do mercado de design gráfico que estava ali se iniciando, dentre outras profissões ligadas à criação e criatividade. Sobre essas questões, ela defende aqui na página 4 que a arte não é apenas básica, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. A arte não é enfeite, a arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, a arte representa o melhor trabalho do ser humano. Continuando então, ela vai finalizar esse capítulo explicitando as cobranças que eram feitas aos diversos órgãos de fomento à pesquisa sobre uma pesquisa mais ligada ao ensino de arte a partir das propostas de educadores da área. Ela diz assim: a nova república até agora não operou nenhum avanço na área do ensino de arte.
Foi criada uma coordenadoria de arte e educação na Funarte, mas antes de funcionar, foi extinta. Ninguém leu os documentos produzidos por especialistas, encomendados pelo próprio MEC, ou pelo menos o Manifesto de Diamantina, redigido e aprovado em assembleia no Encontro Nacional de Arte e Educação, durante o Festival de Inverno de Diamantina em julho de 1985, amplamente divulgado e enviado às autoridades. Documentos posteriores, como os de São João del Rei de 86 e do Festival de Arte e Cultura Latino-Americana de Brasília de 1987, foram jogados na lata de lixo da história. E ela segue. Em vez de acabar com a educação artística no currículo, vamos desenvolver arte na escola com competência e consequência e exigir do Estado uma ação mais efetiva no que se refere aos pressupostos conceituais e às estratégias mais adequadas para estimular o fazer artístico e a apreciação estética em todas as camadas sociais. Sabemos que a arte não é apenas socialmente desejável, mas socialmente necessária. Então fica evidente a preocupação da Anna May também sobre as nomenclaturas que durante anos mais confundiram do que designavam essa área do conhecimento. E logo aqui na página 8, no último parágrafo da página 8, ela vai dizer o seguinte: arte e educação é epistemologia da arte e, portanto, é a investigação dos modos como se aprende arte na escola, de primeiro e segundo graus, na universidade e na intimidade dos ateliês. Talvez seja necessário, para vencer o preconceito, sacrificarmos a própria expressão arte-educação, que serviu para identificar uma posição de vanguarda do ensino da arte contra o oficialismo da educação artística dos anos 1970 e 1980. Eliminemos a designação arte-educação e passemos a falar diretamente de ensino de arte e aprendizagem da arte, sem eufemismos. Ensino que tem de ser conceitualmente revisto na escola fundamental, nas universidades, nas escolas profissionalizantes, nos museus, nos centros culturais e ser previsto nos projetos de politécnica que se anunciam. Assim ela finaliza esse primeiro capítulo. Já aqui no início do segundo capítulo, intitulado Situação Conceitual do Ensino da Arte no Brasil, os anos de 1980 e expectativas para o futuro, ela vai iniciar falando sobre a obrigatoriedade da disciplina arte nas escolas aqui do Brasil. Então ela diz o seguinte: artes têm sido matéria obrigatória em escolas primárias e secundárias no Brasil já há 17 anos. Isso não foi uma conquista de arte educadores brasileiros, mas uma criação ideológica de educadores norte-americanos que, sob um acordo oficial, Acordo MacUSAID, reformulou a educação brasileira, estabelecendo em 1971 os objetivos e o currículo configurado na Lei Federal nº 5.692, de Diretrizes e Bases da Educação. E seguindo já para a página 10, ela vai citar a importância do denominado movimento das escolinhas de arte, muito famoso, né? E ela vai dizer o seguinte: fora das universidades, um movimento bastante ativo, o movimento das escolinhas de arte, tentava desenvolver desde 1948 a autoexpressão da criança e do adolescente através do ensino das artes. Em 1971, o movimento das escolinhas de arte estava difundido por todo o país com 32 escolinhas, a maioria delas particulares, oferecendo cursos de artes para crianças e adolescentes e cursos de arte e educação para professores e artistas. Bom, a partir daí ela vai começar a analisar, pessoal, a situação da formação dos professores de arte no Brasil daquela época. Naquela época eram ofertados cursos de licenciatura curta, o que definitivamente não era suficiente para uma formação completa dos professores. A esse respeito, ela vai dizer o seguinte aqui na página 10. É um absurdo epistemológico ter a intenção de transformar um jovem estudante, a média de idade de um estudante ingressante na universidade no Brasil é de 18 anos, com um curso de apenas 2 anos em um professor de tantas disciplinas artísticas. Temos hoje 78 cursos de licenciatura em educação artística nas faculdades e universidades no Brasil, outorgando diplomas a arte educadores. A maioria deles são cursos de 2 anos de duração.
Então ela estava criticando, nesse momento, as licenciaturas curtas. Qual que era o grande problema dessas licenciaturas curtas que existiam no Brasil? Elas não davam conta da abrangência de todas as linguagens artísticas. Atualmente, a gente tem nos cursos de graduação, são todos de licenciatura plena, e são divididos por linguagens artísticas, tais como dança, teatro, música, artes visuais. Então, naquela época, se pretendia uma formação a toque de caixa, muito rápida, e uma formação polivalente, que todos sabemos não dá conta da abrangência e da quantidade de linguagens artísticas existentes. Depois, ela critica a falta de correspondência entre os objetivos e a prática real na sala de aula, ou seja, os objetivos se tornaram apenas palavras escritas nos programas ou nos estatutos, sem qualquer aplicação prática. Sobre esse assunto, ela fala um pouco sobre o desenho geométrico, na página 12. Nas artes visuais, ainda domina na sala de aula o ensino de desenho geométrico, o laissez-faire, temas banais, as folhas para colorir, a variação de técnicas e o desenho de observação. Os mesmos métodos, procedimentos e princípios ideológicos encontrados numa pesquisa feita em Programa de Ensino de Artes de 1971 a 1973. Evolução da praxis não tem lugar na sala de aula das escolas públicas. Bom, ainda sobre a formação dos professores de arte daquela época, ela questiona o espaço para apreciação artística e história da arte nas escolas brasileiras. Ela vai dizer assim: apreciação artística e história da arte não tem lugar na escola. As únicas imagens na sala de aula são as imagens ruins dos livros didáticos, as imagens das folhas de colorir e, no melhor dos casos, as imagens produzidas pelas próprias crianças. Mesmo os livros didáticos são raramente oferecidos às crianças, porque elas não têm dinheiro para comprar livros. O professor tem sua cópia e segue os exercícios propostos com as crianças. Nas páginas seguintes, ela vai fazer uma análise sobre o avanço dos cursos de formação e também sobre as pesquisas em arte, que teve seu início com uma linha de pesquisa no mestrado e doutorado em arte da USP, que foi a primeira universidade onde se iniciou ali uma linha de pesquisa especificamente para o ensino de arte. Além disso, a Ana May ela vai enumerar diversas ações de entusiastas do ensino de arte, vai falar também sobre os congressos, a estruturação de uma Federação Nacional de Arte e Educadores, essa federação que visava organizar encontros para discussões, apresentação de propostas de trabalho, troca de experiência entre esses professores e uma troca de experiência específica para essa área de conhecimento. E aí já na página 26, ela vai finalizar esse capítulo dizendo o seguinte: teremos ainda no futuro a forte influência dos movimentos de arte e comunidade na arte e educação formal. Esses movimentos superam o perigo de se negar a informação da norma culta para a classe popular. A arte comunitária no Brasil é caracterizada pelo intercâmbio de classes sociais nos festivais de rua, comemorações regionais e nacionais, festas religiosas. Instituições como a Funarte desenvolveram programas de arte comunitária. Ela dá um exemplo sobre o projeto Fazendo Artes, numa escala de projeção nacional, e a cada ano as secretarias estaduais de cultura estão mais engajadas nesse tipo de programa, porque ele traz votos nas eleições. Seguindo então ao capítulo 3, que é denominado A Importância da Imagem no Ensino da Arte, Diferentes Metodologias, ela inicia esse capítulo relatando já uma constatação. Ela diz o seguinte: sempre me encomendam textos ou palestras com o título A Importância da Arte na Escola. Para os que trabalham com arte, é tão óbvia a importância da arte na vida e, portanto, em qualquer forma de institucionalização da vida, como a escola, que fico tentado a dizer apenas: se a arte não fosse importante, não existiria desde o tempo das cavernas, resistindo a todas as tentativas de menosprezo. Assim, pessoal, ela continua exemplificando a necessidade da arte em duas etapas fundamentais do ser humano em sociedade: a alfabetização e a adolescência. Ela diz assim, aqui também na página 27:
Esses dois momentos evocam no senso comum instantaneamente necessidades de naturezas diferentes: a alfabetização como necessidade de conquista de uma técnica e a adolescência como necessidade de conquista de equilíbrio emocional. E ela vai continuar já na página 28, dizendo assim: não se alfabetiza fazendo apenas as crianças juntarem as letras. Há uma alfabetização cultural, sem a qual a letra pouco significa. E aí, pessoal, ainda sobre esse assunto, ela vai citar uma pesquisa onde ficou evidente a facilitação do desenvolvimento psicomotor a partir da arte. Sobre isso, ela vai dizer aqui na página 28: as artes plásticas também desenvolvem a discriminação visual, que é essencial ao processo de alfabetização. Para uma criança de 6 anos, as palavras lata e bola são muito semelhantes, porque têm a mesma configuração gestáltica, isso é, uma letra alta, uma baixa, seguida de outra alta e mais uma baixa. Só uma visualidade ativa pode, nessa idade, diferenciar as duas palavras pelo seu aspecto visual, e esta capacidade de diferenciação visual é básica para a apreensão do código verbal, que também é visual. Bom, a partir daí, ela vai apresentar algumas metodologias do ensino de arte. No caso específico da abordagem da proposta triangular, ela defende que essa proposta deve ser encarada como uma abordagem. A abordagem triangular proposta pela Ana May Barbosa, pessoal, ela consiste na tríade leitura da obra de arte, fazer artístico e contextualização. Nas palavras da autora sobre o fazer artístico, separamos algumas partes mais importantes, como essa passagem que eu vou ler para vocês agora. Aqui na página 35, ela diz assim: no Brasil, tem dominado no ensino das artes plásticas o trabalho de ateliê. Isso é o fazer arte. Este fazer é insubstituível para a aprendizagem da arte e para o desenvolvimento do pensamento-linguagem presentacional, uma forma diferente do pensamento-linguagem discursivo, que caracteriza as áreas nas quais domina o discurso verbal, e também diferente do pensamento científico, presidido pela lógica. O pensamento presentacional das artes plásticas capta e processa a informação através da imagem. A produção de arte faz a criança pensar inteligentemente acerca da criação de imagens visuais, mas somente a produção não é suficiente para a leitura e o julgamento de qualidade das imagens produzidas por artistas ou do mundo cotidiano que nos cerca. Assim, pessoal, a autora ela vai defender uma alfabetização visual. E o que seria essa alfabetização visual? Segundo ela, temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através da leitura das obras de artes plásticas, estaremos preparando o público para a decodificação da gramática visual, da imagem fixa, e através da leitura do cinema, da televisão e dos CDs, o prepararemos para aprender a gramática da imagem em movimento. E ela vai seguir: um currículo que interligasse o fazer artístico, a análise da obra de arte e a contextualização estaria se organizando de maneira que a criança, suas necessidades, seus interesses e seu desenvolvimento estariam sendo respeitados e, ao mesmo tempo, estaria sendo respeitada a matéria a ser aprendida, seus valores, sua estrutura e sua contribuição específica para a cultura. E depois disso, pessoal, ela vai citar o DBAE, que é uma proposta teórica que é uma das bases da abordagem triangular proposta pela autora. Ela vai dizer assim: nos anos de 1960, Richard Hamilton, com a ajuda de artistas professores como Richard Smith, Joe Tilson e Eduardo Palocci, em Newcastle University, lançava as bases teóricas copráticas do que hoje os americanos denominam DBAE, isto é, Disciplined Based Art Education, a bandeira educacional do trabalho desenvolvido pelo Getty Center of Education in the Arts. Precursor do DBAE foi também o trabalho desenvolvido nas escolas al aire libre no México, depois da Revolução de 1910. Aquelas escolas seguiam a orientação de Best Malgar, que pretendia, através do ensino da arte, levar uma leitura dos padrões estéticos da arte mexicana, que, aliada à história desses padrões e ao fazer artístico, recuperariam a consciência cultural e política do povo.
Bom, pessoal, depois o livro nos apresenta alguns métodos que visam tornar possível essa alfabetização visual do estudante. Tais como método comparativo de análise de obras de arte, método de multipropósito, além das análises sobre o DBAI na prática. A Anna May, ela organizou nessa parte do livro diversos exemplos de propostas de análise de obras de arte. Está tudo sistematizado e essas propostas levam em conta os artistas, a análise das imagens, o fazer artístico do estudante e a contextualização dessa produção cultural. Assim, a partir desses exemplos ilustrativos desses métodos, empregados por nomes tais como o Feldman, Robert Sanders, Monique Brier, Rosaline Hagan, a autora coloca a imagem no centro da aprendizagem. Além disso, os exemplos mostram também possibilidades avaliativas do trabalho. Fica evidente a preocupação da autora quanto à necessidade de estímulo a uma análise crítica da imagem. E já aqui no capítulo 4, Arte e Educação no Museu de Arte Contemporânea da USP, ela vai mostrar um estudo de caso. No capítulo seguinte, também no capítulo 5, ela vai relatar esse estudo de caso a partir de um curso de especialização proposto por ela e por uma outra arte educadora também. Nesse estudo de caso, ela mostra a importância de fazer uma curadoria educativa mais próxima da sociedade geral e não apenas voltada para aquele público clássico de uma exposição de arte. Ela pensa numa promoção maior de acesso e alcance das ações educativas propostas nos museus para esses públicos geralmente alheios ali aos meios culturais. Seguindo já para o capítulo 5, intitulado Leitura da Obra de Arte, existem diversas imagens de variadas obras de arte, além de imagens criadas por estudantes que visitaram a exposição nesses estudos de casos que eu relatei para vocês anteriormente. Nesse capítulo ela vai apresentar a abordagem triangular na prática. Então é muito importante ler com bastante atenção, porque ali tem dicas bem valiosas assim, de como fazer essa fruição artística, como desenvolver a abordagem triangular de maneira satisfatória. Vou falar aqui agora algumas considerações sobre o livro que eu acho interessante. A gente está falando de um livro que estava falando ali sobre o início da década de 80 no Brasil, né, quando um movimento denominado Arte e Educação influenciou o campo de ensino da arte e que os princípios se pautavam em uma proposta que não se baseava em conteúdo, mas em ações. Então a abordagem triangular, como foi concebida pela Anna May Barbosa, correspondia aos modos de como se aprende e não o modelo para o que se aprende. A ideia de triangulação defendida por ela considera a apreciação, a contextualização e o fazer como sustentação. Para Anna May, a contextualização é o mediador e propositor que defende a natureza das obras no momento e no tempo de aproximação do criador. O fazer, para ela, exige contextualização, como ela defendeu aqui durante todo o percurso do livro. É interessante a gente ressaltar também que os princípios da abordagem triangular para o ensino de arte, eles foram questionados num determinado momento, até mesmo pela própria Anna May, uma vez que o tempo de apropriação, de aplicação e de reflexão não foram suficientes no contexto escolar. Então, mesmo depois de receber os parâmetros curriculares nacionais que vieram, né, logo depois desse período, como norteadores para essa abordagem, o professor de arte da educação básica não se apropriou corretamente das proposições da Anna May. E aí uma leva de cópias e releituras de obras de arte invadiram as aulas de arte em diversas escolas do Brasil. Ela critica bastante isso também aqui nessa obra. Assim, a ideia de triangulação entre apreciação, contexto e fazer artístico recebeu diversos tipos de condução e acabou tendo ali um esvaziamento da abordagem. Essa é uma crítica que ela deixa bem clara no decorrer do livro, quando ela apresenta, né, essa experiência com a abordagem triangular. Realmente é uma obra que vale a pena ler, não apenas para professores de arte, uma vez que a abordagem triangular pode ser utilizada, sim, em outras disciplinas. Inclusive, existem pesquisas sobre a abordagem triangular em outras disciplinas,
principalmente fora do Brasil, e é uma obra que vale a pena ler também porque é um marco e um referencial no ensino de arte brasileiro. A gente está falando de Ana May Barbosa, que é a grande referência que temos aí nacionalmente sobre o ensino de arte. Outra questão interessante é que a apresentação do livro é feita por um outro grande estudioso do ensino de arte, que é o Emmanuel Aguirre. Ele vai fazer a introdução do livro, faz uma introdução bem interessante, que também vale a pena ler. E esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Aguardo vocês nas próximas análises aqui no canal. Até mais!